Como venho dizendo há meses no meu Instagram, essa tendência de gastar o que não tem do presidente Lula está levando a esse derretimento do seu governo. Essa nova pesquisa Quest demonstra que o governo, a essa altura, tem uma rejeição crescente. 41% dos brasileiros avaliam negativamente o governo. Só 27% dos brasileiros consideram positiva, uma avaliação positiva, que é uma queda monumental. Mesmo ele que estava nadando de braçadas em relação aos candidatos à presidência, começou a cair. Por exemplo, em relação a Ronaldo Caiado, que é aquele em pior posição, ele tinha, Ronaldo Caiado, na pesquisa anterior, 26% contra 45% do Lula. Agora já foi para 30% contra 44%. Outros, como Pablo Marçal, tem 35% contra 44%. Nós temos Eduardo Bolsonaro com 34% contra 45%. Zema com 38%. E nós temos o Bolsonaro com 38% contra 44%. E temos, por incrível que pareça, a Michele Bolsonaro também com 38% contra os 44% do Lula. Antes ele tinha mais de 50%. Todos os candidatos conservadores estão se aproximando, crescendo em avaliação, e o Lula está decaindo. O que representa, de rigor, que até as eleições, continuando essa gastança, um apoio total ao abril vermelho do MST, que vai invadir propriedades dizendo que dessa forma vai pressionar o governo a ser contra o agro, que é aquilo que tem salvo o governo, que tem permitido ao governo, entende, um resultado menos negativo na balança comercial. Então me parece que, quando ele reuniu todos os ministros, contratou um marqueteiro que disse: eu não posso fazer nada nessa última reunião dele com todos os ministros, eles têm que me dar fatos bons para que eu possa apresentar. As narrativas já não funcionam no Brasil. O eleitor é inteligente, está vendo o crescimento da inflação. Então essa pesquisa da Quest, que diz que 41% dos brasileiros acham que seu governo é ruim, e só 24% do seu governo, 27%, que o seu governo é bom, demonstra que o Brasil não está contente com o presidente Lula. Mas o que mais me impressionou é que 62% entende que ele não deve concorrer em 2026. 62% dos eleitores, segundo a pesquisa da Quest, não querem que ele concorra, acham que ele não deve concorrer. Aliás, vai estar, será um octogenário, e eu sei perfeitamente, com 90 anos, a partir dos 80, cada ano de idade vale por 10 anos em nível de decadência física. Por essa razão que o que foi contratado para fazer a campanha do Brasil que está dando certo, o Brasil está dando errado. E ele diz o seguinte: é que nós encontramos a terra arrasada. Realmente, ele recebeu 54 bilhões de reais do governo Bolsonaro de superávit no orçamento. E teve um orçamento extremamente negativo no ano de 2023, que ele disse que eram para os precatórios, os precatórios estão pagando parceladamente. Foi a gastança. Aquilo que o mercado diz, que se ele não controlar as contas públicas, o Banco Central sozinho pretende reduzir os danos. Mas o seu homem de confiança lá colocado já chegou a juros de 14,25%. Parece, ao apoiar o MST,
está pondo a bancada dos ruralistas contra o governo. E parece que o problema é que o presidente tem que pensar que ele é presidente do Brasil. Ele não é apenas um líder sindical ou líder de um partido. Teria que pensar em reformular essa política econômica. A meu ver, o Fernando Haddad tem menos culpa que o presidente, porque ele tenta segurar, mas o presidente não quer gastança. E gasta mal. As estatais com o presidente Lula começaram a dar prejuízo, porque atapetou de amigos em vez daquilo que estava na lei de ter pessoas competentes a dirigi-las. E me parece que eu gostaria muito que o Brasil desse certo. Aliás, porque eu tenho filhos e netos, eu acho que todo mundo gostaria que o próprio governo Lula compreendesse que ele é presidente do Brasil e não presidente da esquerda, não presidente do PT, não um líder sindical. Ele tem que deixar do palanque, tem que governar e perceber que economia é uma ciência que é um jogo de xadrez, todos conhecem a regra. Quem não segue a regra termina trazendo inflação. Principalmente agora que nós estamos com um mundo conturbado, com esses tarifatos do Trump, que também, a meu ver, está errando, porque está prejudicando o mundo inteiro, mas prejudicando também os Estados Unidos. Porque sem negociar as tarifas, ele já impôs, pensando que como os Estados Unidos importa mais do que exporta, esse tarifaço vai beneficiar os Estados Unidos, o que não é verdade. Todas as empresas de todo mundo, pela vantagem comparativa, não dependem só de produtos internos, de produtos intermediários e matéria-prima de outros países. Essa é a razão pela qual o momento do mundo é conturbado e, em vez do presidente Lula fazer as lições de casa, o beabá da economia, ele continua insistindo em gastar uma carga tributária de 32,4%, a maior do Brasil de 2024, ele teve um gasto de 37,4%, foi 32,3%, 37,4% do PIB, gastou praticamente 4% a mais do que conseguiu arrecadar. Há uma economia que precisaria ser revista. Nós teríamos que voltar a fazer uma lição elementar de casa. E acho que o presidente Lula não está fazendo. Por isso, os resultados das pesquisas são termo negativas contra ele. Não é o problema de comunicação que vai solucionar. É o problema de encontrar o correto caminho para, solucionando o problema da economia, conseguir estancar o processo inflacionário que começa a corroer e prejudicar o Brasil, corroer o Brasil e prejudicar principalmente as pessoas que têm mais necessidade.